Oi, gente, minha gentinha, já estou a ver que estou a crescer o canal muito rápido. Bem, eu estive a ver algumas coisas aqui e eu vi que o Terror do Sound, que é mais Truizão, mas pronto, vamos dizer, eu não sei o nome verdadeiro dele, já não me lembro, que fez um react do caso do Orelha. É tipo, gente, só para verem como o caso do Orelha está a ficar muito mais famoso do que o do cavalo, que perdeu as quatro patas. Eu vou reagir. Quer saber quanto vale o seu carro? Então vá a comprando-o-seu-carro.pt. O vídeo de hoje vai ser muito mais sério do que normalmente eu trago aqui no canal. Não. E particularmente é algo que me afeta muito porque eu sou muito sensível com relação a esse tópico, que é a violência, a crueldade com os seres mais Violência inocentes que existem aqui na face da domestical, Terra, violência que são os animais. animal. Eu não entendo como que as pessoas elas conseguem ver graça em maltratar, em machucar um ser inocente que tudo que faz é depositar a confiança dele nas nossas mãos. Um ser inocente, vulnerável, totalmente ingênuo, que só Isso é quer verdade. brincar, que só quer correr, que só quer se divertir e ele vê nós seres humanos como um caminho para chegar até a felicidade dele. A vida deles é extremamente curta e isso parece até ser uma punição para nós seres humanos. Os nossos cachorrinhos, que sempre estão alegres, que sempre esperam a gente chegar em casa, eles vivem muito menos do que a gente. Mas a verdade é que a gente não merece esses cãezinhos. Não merece esses amigos, esses parceiros que deveriam ser para uma vida toda. Mas a gente não merece. A gente está muito longe de conseguir dar valor à vida desses bichinhos que, pra gente, a gente pode ter vários cachorros, ele é só uma parte da nossa vida. A gente vai trabalhar, a gente chega, ele vai estar lá, a gente sabe que ele vai esperar a gente. A gente volta de uma festa, ele fica em casa e fica esperando a gente. Então ele é só uma parte da nossa vida, ele faz parte da nossa vida, mas quer saber? Nós somos a vida inteira daquele bichinho. Todos os 10, 12, 15 anos que a gente vive, que ele vive, são com a gente. E ele Que a gente deposita vive, essa que ele fé, vive. essa esperança e toda a felicidade no nosso colo. E ainda tem gente que consegue fazer mal a um bichinho desse, que não entende o que está Essa acontecendo. gente Às não vezes tem ele não coração. entende por É que gente ele está sem sendo alma, chutado na gente sem rua, por que ele coração. foi abandonado. Gente, Às vezes ele foi abandonado filho por da... alguém que não tem condições de criar. Eu encontrei uma vez um cachorro que foi abandonado, ele estava numa casa improvisada de papelão na chuva, cara. O meu sogro acabou resgatando ele, hoje é o Peter, um cachorro que mora lá na cidade da minha esposa, e ele é feliz. Mas quando ele chegou lá, ele era totalmente arisco. Ele não sabia quem a gente era, ele achou que estava sendo sequestrado, ele não entende por que ele foi abandonado pelas pessoas que fizeram aquilo Ou com como ele. Orelha não 3 dias entendeu ele o que estava passou a se ali, passar e quando no foi buscar terceiro em dia casa. meu sogro resgatou o cachorro. Ele ficou esperando e todo carro que ele passava, ele achava, é meu dono, ele tá vindo me buscar. Mas ninguém foi buscar ele. Eu sei que existem muitas pessoas que fazem o bem para esses animaizinhos, que entendem o valor desses cães na nossa vida. Mas não seria necessário a gente ter tantos movimentos, tantas ONG para salvar essas criaturas maravilhosas que tanto trazem alegria pra gente, se não existisse a crueldade do ser humano com relação a esses bichinhos. Nós não merecemos ele. Se você tem um cachorro, se você tem um gato, agora pega ele, abraça, mostra que você ama ele, mostra que você gosta dele, Isso porque eu faço muitas vezes com a você minha é cadela tudo e com a pra minha ele. gata. Você é a vida inteira dele. Ele pode ser parte da sua, pode ser o seu pet, seu bichinho de estimação, mas pra ele você é tudo. Ele não tem as condições de Gente, é entender o só que eu que acontece com ele, mas a tá a gente cortar. sabe o que a gente faz com esses bichos e por quê. Hoje a gente vai falar do caso do Orelha. E eu nem ia trazer isso aqui no canal, mas muita gente me pediu, e honestamente eu acho importante a gente falar Essa sobre gente isso, não fui porque eu. o ser humano tá ficando muito cruel. Tá ficando muito cruel. E eu vou ser mais assertivo com relação a isso. O Eu ser acho que o humano... ser humano Olha, nunca o deixou de ser ser humano tá a cruel. ficar Se cruel. de Mas repente a o mundo gente tá-se a anunciar que destruir, agora todos os autodestruir crimes por causa estão sendo dos liberados, humanos. a gente ia ver um bocado de gente cometendo esse esses crimes, tipo de mesmo pessoas sabendo que é fazem mal errado, aos mesmo que a animais. sociedade tenha evoluído, tá? E eu quero dizer mais uma coisa. Qual é a diferença do que a gente faz hoje para as atrocidades que aconteciam na Idade Média? Porque aquilo, na época, era considerado normal. Ah, é só um cachorro. Te matou um cachorro e tudo mais.
Esse pensamento permanece hoje em dia. A gente não tem leis que protegem, assim como protegem os humanos, protegem o cachorro. Se um cachorro é atropelado, ninguém é investigado. Agora, se um ser humano é investigado, Adolescentes, filhos da... atropela alguém, ele é investigado. Por que a nossa vida vale mais do que a vida de um cachorro, de um gato? Eu não concordo com isso. Eu acho que todas as vidas elas são igualmente valorosas. Perante a natureza, perante a Deus, ao que você acredite, não importa. Uma vida é uma vida. E a gente tira a vida das outras criaturas sem nem pensar, achando que elas vão causar algo mal pra gente. Quando você mata uma formiga, por exemplo, você tá tirando uma vida. Enfim, todo esse caso do É orelha é minha uma coisa que mexe ofensa, é bastante minha comigo. Eu decidi, coisa. porque muita gente me pediu, eu acho que a gente tem que falar sobre essa Tipo, eu não, crueldade eu não humana posso e só coisa sobre alertar, formigas, porque gente. essas coisas têm consequências. As Eu não tô pessoas que dizendo que fizeram eu isso faço mal aos finalmente animais. foram Eu adoro os presas, animais. estão Tem pagando 4 por animais aquilo aqui que em elas casa. fizeram, mas nada vai Dois trazer gatos e uma o orelha cadela de e uma volta. pássara. Eu escolhi o vídeo do Um Cauã pet, aqui pra gente adoro assistir e animais. comentar, porque eu sei que ele E qual gosta é o de pet? cachorros, ele já fez vários vídeos aqui sobre animais e tudo mais, e eu sei que tá bem completinho. Então, E vamos dar cães. uma olhada, tá? Eu devo dar rage nesse vídeo aqui. Não, eu vou tentar não dar rage, mas é uma coisa que me incomoda muito. Vamos lá. O Saiyajin. Que Hoje isso? eu vou acabar Eu tô no vídeo certo? com você. Não vou Tá. deixar que destrua a humanidade. Humanos não passam de escolha. 4 adolescentes espancaram até a morte um cachorro por pura diversão. E eles devem ser eliminados. Os 4 filhas da puta adolescentes enfiaram um prego na cabeça do cachorro orelha. Ah, não, velho. Quem você pensa que é? Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Quem mata um animal inocente mata qualquer ser vivo. Observo do lugar de onde vem toda a verdade Super sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. Bem, se tem uma coisa que eu quero nesse exato momento, é o fim do mundo. É a volta de Jesus. É sério, a única coisa que eu quero agora é que um asteroide caia no planeta Terra. Porque, na moral, o que eu acabei de ver, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. É algo que você vê e fala, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que pessoas tenham coragem de fazer isso com um animal inocente. Entre todos os casos pesados que eu já trouxe para esse canal, esse sem dúvida é o mais pesado e o mais cruel de todos. Se for comparar o caso do Luiz Corato com esse, o Luiz Corato fica no chinelo. Mas para contextualizar vocês do que tá rolando. Então, tem um cachorro lá em Praia Brava, em Florianópolis, chamado Orelha. Quer dizer, tinha, né? E ele era considerado como o mascote da praia. Ele não tinha dono, mas era amado por uma cidade inteira. E ele tinha seus 10 anos de idade. 10 anos vivendo na mesma cidade. Bem velhinho, né? 10 anos para um cachorro já é bem velhinho. Depende muito do tamanho, né? Do porte do cachorro, mas 10 anos já é considerado mais velhinho mesmo. Ele era tratado bem, ele tinha um carinho enorme das pessoas. Resumindo, o cachorro ele era um amor de animal lá. Para vocês terem uma ideia, ele foi até o E ele não tinha uma orelhinha, né? Eu acho que era isso. homenageado em um quadro de formatura lá, sendo até mesmo o primeiro cachorro a ser homenageado. E agora que vocês têm isso em mente, o contexto de quem é a Orelha, agora eu vou falar um pouco da parte que eu conheci o Orelha, que infelizmente eu conheci ele na pior forma possível. Eu também não conhecia a história dele até chegar esse assunto horrível que passou na televisão, passou em vários lugares, né? Foi assim que eu fiquei sabendo. Em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes estava passando por lá, até que de repente eles avistam o abrigo dos animais de lá. E nisso os adolescentes chamam Orelha e um cachorro caramelo que estava por lá. Os caras foram até lá, cara, só pra isso, mas merece ficar preso pro resto da vida, mano. E depois disso, infelizmente acontece aquilo que todos estão imaginando. Eles chamam os cachorros vêm balançando o rabinho achando que era para brincar. É lógico, porque eles confiam. Eles são inocentes, eles não imaginam que alguém que eles confiam, já que eles estavam situados, né, um lugar onde muitos seres humanos tratavam ele bem, não imaginam que vai ter uns espíritos nojentos desses que vão fazer alguma coisa assim. Depois disso, eles cercam os cachorros, especificamente o Orelha. E nisso, eles pegam um prego e colocam na cabeça do Orelha.
Quando as pessoas falam, E depois falam disso, isso, eles dá-me uma dor. competem um com o outro para ver quem bate mais forte no orelha. Isso fazendo o animalzinho ter vários ferimentos graves. E não só isso, eles também tentaram afogar o cachorro caramelo, mas graças a Deus ele conseguiu escapar. Diferente do Orelha, que infelizmente não conseguiu escapar e teve que conviver com 4 adolescentes torturando ele. Imagina a cena, cara, o Orelha gemendo de dor e os monstros rindo enquanto faz isso. E depois deles torturarem ele, eles foram embora rindo já vi e este deixaram o Orelha no chão, machucados e agonizado de dor. E no dia 15 de janeiro, um dos moradores das cidades acabou encontrando o Orelha em um estado grave. Ele estava vivo ainda, porém cheio de ferimentos graves e agonizado de dor. O Orelha ele foi às pressas para o veterinário da cidade. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que não tinha chance do animal sobreviver. E nisso ele precisou ser submetido Ah, não. Desculpa. à eutanásia, que para quem não sabe o que significa eutanásia é quando um médico ou veterinário provoca a morte de forma rápida e sem dor, para evitar sofrimento Já intenso trouxe algumas quando não há coisinhas chance assim de de recuperação. vídeo, ok? É isso que infelizmente o Orelha teve que passar. Devido à gravidade dos ferimentos provocados por aqueles monstros, não teve outra opção não ser sacrificar o Orelha. E sim, o Orelha foi de dessa para melhor. E o que mais me deixa puto com toda essa situação é que os pais desses monstros simplesmente viu o que eles fizeram e tentaram cobrir. Sim, Cara, eles viram os filhos torturando a Orelha e decidiram esconder. E tipo, nada justifica. O que esses bosta Se fizeram os pais não tem tiverem a perdão. ver É isso, crime se for e em ponto português, final. Não importa se é filho, por não favor, importa se se é matem. parente, o que eles fizeram é um crime. E além de vocês responsáveis entregar o crime que seus filhos cometeram, vocês preferem ficar cobertando isso. E agora tudo fica mais claro o porquê deles fazer isso. Porque tem papaizinho que passa a mão na cabeça do filho independente do que ele faça. E além deles cobertar, eles estão ameaçando quem divulga o caso. E olha, que absurdo, cara. Que absurdo. Como que tem gente assim que não sente empatia por um cachorrinho inocente que só tá vivendo lá. Ele não tem direito de viver, não tem direito de fazer as coisinhas de cachorro dele. pode ameaçar, pode falar o que quiser. Eu não tô nem aí. Se vocês não dão educação para os próprios filhos, deixa que o futuro dá uma educação para eles. Uma educação que eles aprendam a lição. Eu não sei se o Cauã vai comentar aqui, mas a última notícia que eu vi é que eles estavam desesperados, tá? Os adolescentes dizendo que era só brincadeira. Que era só brincadeira. Vamos prender eles por 10, 15 anos só por brincadeira mesmo. Cara, eu espero que essa repercussão faça valer uma prisão muito grande. Não é só multa, não. Tem que ser preso sem direito à fiança, na minha visão. Porque não foi só matar um ser inocente. Foi realmente Diversão. sabe, foram lá já pensando nisso. Se esses meninos não forem presos, isso vai abrir precedente. Se eles forem soltos, seja por fiança ou se seja por agora foi um qualquer outra animal, brecha na lei, isso vai imagina abrir se eles precedente para que as aproveitarem isso pessoas E matarem uma cruéis criança que existem nesse inocente. mundo façam isso. Porque, como eu disse, Se se agora foi um liberar animal, pode ser agora uma agora criança. todos E os depois uma crimes, criança várias pode ser um pessoas cruéis adulto, vão nunca cometer esses sabe. crimes, enquanto os bons vão pagar pelos maus. Aqueles que acreditam na justiça, aqueles que acreditam no que é certo, vão pagar pelos maus. Esse é o momento dos bons não pagarem pelos maus. Pelos maus pagarem pelas atitudes deles, tá? Esse é o momento que esses meninos têm que ser presos e terem as consequências do que fizeram. Não pode sair impune disso, pelo amor de Deus. É o momento que a gente tem de mostrar para os criminosos que as ações têm consequências. E no Eu meio não acho desse que a coisa vai caso, fazer um melhor rapaz com que essa divulgou o pessoa. vídeo deles Menor. torturando a orelha, Foi o que eu ouvi, Não, tá? porque os mulheres simplesmente é foi morte. demitido do trabalho. Tá, isso aqui não tem pela comprovação, cena, só né, isso que o porque os Cauã quer mulheres dizer. E além deles morte. punir os jovens, eles punem uma pessoa que simplesmente gravou o ocorrido e postou. E os jovens estão lá, sem nenhuma punição. Então teve testemunha, inclusive, do caso. Eu não vi esse vídeo, graças a Deus, nem quero ver. Um deles foi até pra Disney pra tentar abafar o caso. Olha só, cara. Olha só, cara. Mata o cachorro.
E o porquê de tudo isso está acontecendo? Porque esse povo tem bastante bolso para isso. Por isso que estão cobertando o caso e ameaçando pessoas. E uma coisa que eu esqueci de citar é que os responsáveis desses merdas são amigos de juízes. Então, além de passar pano para Coação é um crime de ameaçar ou agredir uma das partes de um processo judicial. uma situação dessas, os pais têm apoio de juízes. E se a justiça não fazer nada, o caso ele vai acabar abafando. E não vai acontecer nada contra esses adultos. Não pode. Esse é o momento que tem que acontecer alguma coisa para ensinar para gerações futuras que aqui você faz, você paga, você recebe. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você vai receber as consequências disso. Esse é o momento. A gente estuda história para isso. Né, para aprender com os erros dos outros e não fazer igual, não repetir. A sociedade evolui assim, tá? Tem que haver uma consequência para isso. Tem que haver uma consequência para isso, porque não vai. Se fosse o contrário, se fosse 4 cachorros pegassem uma adolescente, todo mundo ia se sentir super mal e ia haver consequência pro cachorro. Talvez os cachorros talvez ele até sofressem eutanásia, né? Mas e agora? É diferente? A vida do Orelha vale menos, é isso, do que a liberdade desses malucos que, se saírem impunes, podem fazer coisa pior com outros seres vivos, inclusive seres humanos, que todo mundo tem tanto medo. Adolescentes. E é isso que ninguém Isso não é uma psicopatia? Isso não é um traço de um assassino? quer. O pessoal quer justiça, assim como todos que viram aquele caso. E de pensar que é só um animal inocente e indefeso, chega a doer o coração, porque eu amo animais. E quando eu vejo esses casos, eu chego até a chorar. Porque ver um cachorro ou qualquer outro animal sendo torturado sem poder fazer nada é algo que sinceramente destrói qualquer tipo de humano que tem amor por animais. E tipo, eu não entendo como as pessoas conseguem maltratar esses bichinhos. Porque é só um animal inofensivo. Eles não fez nada para essas pessoas. Mas mesmo assim, pessoas fazem isso com esses animalzinhos. E no fim, uma coisa que eu quero agora, realmente, é o fim do mundo. E cara, eu desejo tudo de ruim para esses adolescentes. Na real, esses monstros. Não desejo nada de ruim. Eu quero que eles paguem pelos que eles fizeram perante a nossa sociedade, a evolução humana, não é isso? Que eles tenham as consequências deles. E se for para eles aprenderem com o que eles fizeram, se arrependerem, passarem a vida pensando no que eles fizeram, se arrependendo disso, que seja essa a consequência, que seja. Mas alguma coisa tem que acontecer. E que os Pais e tio do adolescente são indiciados por coagir testemunha. Putz, querido, cara. Empresários e o outro advogado. pais também sofrem por estar cobertando esse tipo de situação. De verdade mesmo, eu quero que esses 4 O monstros que será que eles estão falando? Ah, era só um cachorro, por que vocês estão fazendo tanto alarde? Eu consigo ouvir pessoas dizendo isso, tá? sofrem por tudo que fizeram na vida do Orelha. Que não tem praticamente coração. Opa, aqui é o Pereira. Então, um caso muito bizarro e muito triste também. É triste ver como que o ser humano não tem mais limites nenhum. Mano, um cachorro que não faz mal a ninguém. Era amado por toda a comunidade, por uma década ou mais ele esteve ali, sempre trazendo apenas a alegria da inocência animal. Uma vida, cara, uma vida. Pra chegar 4 moleques que não tem nada pra fazer, provavelmente, e agredir um cachorro até seu quase fim, a ponto de não ter o que fazer e ter que sacrificar ele em prol de ele não ter que sofrer. O que eu fico mais indignado é que antes deles irem até lá, eles planejaram estar lá. Eles eu não sei se esse aqui é o vídeo, espero que não, porque eu não quero ver, mas com certeza não vai ter no YouTube. Mas dá a entender realmente isso, que eles foram planejando, já sabiam onde encontrar os cachorros e já queriam fazer o mal com eles. Afinal, onde que eles conseguiram prego? levaram o material da agressão e foram com a mente pensando em matar um cachorro. E isso aqui não é passível de preocupação? Não é um traço de psicopatia? Não é um perigo para a sociedade? Não tem que estar isolado? Agora, como que eles tiveram a coragem de fazer isso com uma outra vida? E ainda por cima, uma vida inocente que nunca fez mal a ninguém. E de quebra, tentar afogar um outro cão que estava ali, só de bônus, só pra se divertir um pouquinho. Mano, eu tento imaginar, eu vejo que não tem como ter coragem de fazer isso. De pegar uma outra vida nas mãos e propositalmente, por causa de nada, só pra se divertir, tentar afogar essa outra vida e acabar com uma outra com um taco. Tem que ter muita maldade na mente e no coração pra fazer isso com um cão dócil. E o que surpreende também é a idade dos agressores. 4 adolescentes, 4 moleques que tinham de tudo, 4 garotos privilegiados que mesmo depois de ter assassinado uma vida, 2 ainda tiveram sangue frio e mente tranquila para ir curtir uma Disney. Eu, se faço uma coisa dessas, ficaria pra sempre perturbado comigo mesmo. Mas eles
Estão tranquilos curtindo umas férias. Que nojo, cara. Que nojo. Eu vi também que 3 familiares de um dos adolescentes foram ameaçar um vigilante por ter delatado tudo pra polícia. Eu tentei me colocar no lugar se eu tentaria cobrir pessoas da minha família, mas eu não teria essa mente doente de tentar encobrir 4 assassinos. Não tem como, tá? Não tem como fazer uma coisa dessa. Você se arrependeria pro resto da vida, se você for uma pessoa que realmente é de bem. Eu sei que pode ter gente que pensa que é só um cachorro, mas não é só um cachorro. É uma vida, e uma vida muito mais inocente do que eles 4. Em resumo, para eu não me alugar muito mais, eu peço apenas justiça pela orelha. E também pelo outro cãozinho que teve mais sorte e escapou dessa. Eu peço justiça por eles e que todos os responsáveis sejam severamente punidos e postos diante da lei. Que os que ameaçaram e os que mataram sejam presos e submetidos à justiça. Florianópolis não pode ter 4 assassinos em ar livre circulando, porque hoje foi um cachorro, mas amanhã pode ser um ser humano. Independente de quem for, Eu não cara. disse? Esse animalzinho não merecia isso. Pessoas foi um cachorro. Ele Pode conta ser uma com os seres criança, pode humanos, ser um sabe? humano, pode ser qualquer Porque ele coisa. tem várias limitações pra viver na sociedade que a gente construiu. Ele é vulnerável, ele não entende. Ele não tava entendendo o que tava acontecendo com ele. Era pra gente defender. Sim, mas na hora que eles estavam a espancar já era meia-noite, eu acho. Deu anúncio. It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. Duolingo. Já acabou o vídeo. Bom, gente, isto foi coisa. As coisas que eu queria dizer é que um aviso importante. O caso do Orelha é uma cena. Olha, tem aqui outro vídeo. O caso do Orelha é uma cena, uma razão, uma cena. O porquê que nunca se deve maltratar um animal inocente. É tipo, eu sei, há pessoas que podem dizer assim: ah, mas é só um cão, para que tanta trama? Gente, é um cão, mas é uma vida inocente. Um cão que não tinha casa. Um cão abandonado na rua. O Orelha era simpático. O Orelha não fazia nada. Eu era amado por toda a gente. Se você for um amante de animais, você sabe o que é sentir dor e aperto do coração. Você sabe como é que é. Você sabe como é sentir perder um animal que você gostava. Você chora. Você sente um aperto no coração. Mesmo que não conhecendo um animal, você sente um aperto de ter perdido essa vida. E a coisa que eu disse e volto a dizer, se hoje foi um cão, quer dizer, ontem foi um cão, eu acho que foi ontem. Acho que foi dia 27, tu está a dizer que é dia 27, que é dia 27 que o Orelha foi espancado. Se hoje foi um cão, amanhã pode ser uma criança. Pode ser um adulto, pode ser um ser humano, uma criança ou um bebê inocente, ou lá que seja. Imagina, há crianças aí na rua que só querem ser adotadas ou imantadas, que passam fome. Imagina que uma pessoa do mal faz isso a uma criança. Isso é pior. Por isso que as pessoas estão a pedir justiça para o Orelha. O Orelha era um cão, mas não era um simples cão. Eu era um cão cuidado por toda a gente. Um cão que era amado. Por isso não venha com essa cena de era só um cão, para de ser dramática. Era só um cão. Mas também um aviso para nunca mais espancar um animal na vida. Mas nunca mais. Se você pensa espancar um animal na vida, você está correndo riscos. Mano, a falar isto está-me a dar um aperto no coração. Eu sou uma amante de animais. Eu não vou dizer que não sou uma amante de animais. Eu adoro animais, principalmente cavalos. Também adoro cavalos. O caso do cavalo, não sei muita coisa do caso do cavalo. O caso do cavalo de ser cortado por 4 patas, praticamente morrendo de falta de sangue. Esse caso foi abafado, por isso acho que vocês não sabem desse caso, mas pronto. Mas o Orelha tem que ser justiça. Esses malvados, esses monstros têm que pagar o que fizeram.
pela orelha. E os pais também. Vocês não... Os pais, se estiverem a ouvir este vídeo e virem este vídeo, por amor de Deus, dá educação ao teu filho. Não deixe o seu filho fazer isso. Nunca deixe o seu filho espancar um animal inocente na rua que não fez nada. Foi simpático por toda a gente e meteu toda a confiança nos humanos. Era só um animal inocente. Para que agredir? Para que espancar? Isso não é divertido, gente. Não é. Não é divertido. Por isso, se você for mãe ou pai, ou que seja, e se tiver filhos, e se vossos filhos espancar um animal ou fazer mal a um animal, impeça isso agora. Senão o mundo vai destruir-se por causa desses seres humanos que estão a fazer isso aos animais. Se agora foi um animal, pode ser um humano. E eu não quero que isso que aconteça. Nem quero que aconteça nunca mais isso. Esse foi o aviso. Espero que tenham gostado. Mas o aviso fica com vocês. Por favor, nunca mais. Se você for mau para os animais, não faça isso. Nunca mais. Por favor.